Olá para você que está nos assistindo, começando mais um Braulio Convida, em parceria com a Rede Voice. Esse é um programa destinado a assuntos de saúde, onde eu, Braulio Zorzella, médico obstetra, sempre recebo um convidado ou uma convidada para falar de assuntos relacionados à saúde. No caso, eu como médico obstetra, sempre puxo um pouco a sardinha para o lado da obstetrícia, ou seja, da saúde perinatal, que vai desde a pré-concepção, passando pela gestação, parto, pós-parto, e depois a parentalidade, mas estou aqui para falar de saúde em geral. E hoje a minha convidada vai falar de saúde de uma parcela muito importante da população, que são 1,7 milhões de brasileiros que são brasileiros indígenas, que são aqueles que restaram, né, da invasão que o Brasil sofreu pelos colonizadores e que foram sendo espremidos ali nos seus territórios, né? Eu quero saber um pouquinho disso também. Então eu estou hoje aqui com a Jennifer Bransford, que também é minha colega da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, ou também chamada de Becói Tupinambá, que é o seu nome indígena, né, Becói? Isso. Bom, muito bem-vinda Muito ao obrigada. programa, é uma honra você estar aqui comigo. E eu queria então que você começasse contando pra gente um pouco como que foi a sua trajetória dentro da saúde indígena como defensora. Você me falou um pouco também da defesa de violência sexual infantil, né? Então, como é que foi isso? Daqui a pouco nós vamos chegar também na área de marketing digital, porque é a área que ela trabalha, então essa é Sim. uma das curiosidades. Ela é uma indígena que mora na cidade de São Paulo, que trabalha com marketing digital, né, Jennifer? Então, mas vamos começar então um pouco sobre, falando da sua origem e como que a cultura indígena influenciou a sua trajetória. Na verdade, ela está em você, né? Mas como que é a sua trajetória dentro da cultura indígena, Jennifer? Então, eu sou do povo Tupinambá de Olivença, né, que fica ali em Ilhéus, na região, em 3 cidades hoje. Somos 8.000 habitantes, né? Temos 2.650 famílias em torno, assim. E fica em 3 cidades, uma é Ilhéus, Una e Boiarema. Ilhéus, ó, Tupinambá de Olivença, é porque a Olivença foi o aldeamento jesuíta, né? E aí, Ilhéus, Olivença é distrito de Ilhéus. Então, a aldeia-mãe hoje é num distrito de Ilhéus, né? Que é distrito e bairro tem uma similaridade. E pelo que eu sei, a origem tupinambá são dos primórdios lá do, né, antes da invasão do Brasil Sim, e talvez os primeiros que tiveram contato com o homem sim, branco, né? sim. Nós habitávamos toda a costa, né? Que vai desde o norte até. Então, toda a costa do Brasil era habitada por tupinambás e tupiniquins. E ali na região de Porto Seguro, realmente, quem estava ali na linha de frente foi o povo tupinambá, né? E aí eu tenho a sorte de ser resistente desse povo, ser a resistência desse povo. O meu povo, ele começa a ter o reconhecimento, porque é aquilo que eu estava te explicando, que eu não sei se todo mundo sabe, que os povos indígenas, para terem reconhecimento étnico, precisam passar pela etapa de reconhecimento pelo governo. Então, o governo precisa fazer um estudo antropológico, então a gente passou por todo esse processo, aí para delimitar até a área de demarcação. Então, a gente passou por todo esse processo nos anos 2000, e até os anos 2000, os tupinambás estavam como extintos nos livros, né? Ainda estamos em muitos livros que foram publicados como extintos, mas nós nunca estivemos. O povo tupinambá de Olivença nunca saiu do território ali desse aldeamento, né? Tanto que hoje nós fomos o primeiro povo a repatriar um artefato indígena que tem mais de 336 anos na Europa. E ele saiu da igreja que foi construída nesse aldeamento jesuíta. Braulio, eu vou te falar que eu não sei nem falar sobre a minha cultura, porque é o que eu sou. Não é que eu não saiba falar sobre os elementos dela. Eu não Uhum. sei te dizer quando começou, porque eu já nasci Uhum. inserida nesse Ou seja, contexto. não é uma influência, né? É, Ela é você, né? então, tudo que, desde o meu cocá, desde o meu brinco, dos meus rezos, desde a minha conexão com a mãe natureza, desde o meu respeito, desde o meu olhar coletivo, tudo isso foi moldado pela minha cultura, né? Foi moldado pela escuta dos meus anciões, que quando eu nasci, havia um silêncio muito grande, porque eu não era reconhecida. Quando eu falei para você que a gente só foi reconhecido em 2000, eu nasci em 1984. Então, esse povo viveu sobre um silêncio. Porque naquela região onde tudo começou é um dos lugares mais violentos. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, estamos entre os 5 estados mais violentos para a população indígena. Sendo que a Bahia é o segundo estado que tem a maior população indígena do país, segundo o IBGE de 2022. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil para essas pessoas se levantarem dizendo que eram indígenas, porque nós somos os invasores hoje em dia.
né? Hoje em dia as pessoas nos chamam de invasores de terra. Então, aquilo que eu estava falando para você, que não só a polícia da Bahia é que mais mata, como o Estado é o que mais mata é, ativistas e indígenas, né? Porque a gente sofre, a gente tem grupos armados que enfrentam a nossa resistência. Então, é um país que a gente tá falando que ainda tem esse poder da colonização muito grande e do extermínio aos povos indígenas, do genocídio. Então, ali na região de Ilhéus, a gente é chamado como falsos índios até hoje, mesmo trazendo um artefato de 336 anos, reconhecido por uma anciã que só tem 8 anos que partiu, né, para sua ancestralidade. E aí, Braulio, esse meu povo teve que ficar em silêncio durante muito tempo. E não é fácil até hoje, mesmo com esse reconhecimento, a gente se manter resistente. Porque quando os meus parentes vão no centro de Ilhéus, ou quando eles estão caracterizados dentro da nossa cultura, a gente sofre muita violência. E quem é que quer estar passando violência, né? Por aquilo que se é. Porque eu não tenho como tirar o que eu sou, Braulio. Esses dias, no trabalho, o chefe da minha filha virou para ela e falou assim: não use cocá. Não vá para reunião, não use quando a gente for para reunião, não use cocá, porque eu não quero que chame atenção. Aquilo foi muito violento, porque como você tira elementos do que você é, eu posso não querer usar o meu cocá hoje, Uhum. mas o meu cocá faz parte de mim, da minha cultura. Seria como eu dissesse para alguém: esqueça de onde você veio. Sabe, Braulio? Tire tudo que você aprendeu até hoje. Esqueça a sua família, esqueça de quem você é, esqueça até seu sobrenome. Sim. Seja uma outra pessoa a partir de agora. Ou do tipo, não vá de roupa nesse lugar, vai sem roupa. Mas Sim, eu aprendi a usar roupa. sim, Né? sim. Então é uma violência muito constante. Então, assim, o meu povo, eu posso garantir que é um povo resistente, porque a gente está nessa resistência. E coletivo, Braulio. Pense num povo que. Ontem eu. Para encerrar essa pergunta, ontem eu estava num evento com os jornalistas e a gente conversando, e eu pude entender que os Tupinambás de Olivença, que é aquele povo que teve o primeiro contato e já faz parte desse processo de ver o que aconteceu com a colonização e com a invasão, nós estamos no processo de recomeçar. E nós queremos recomeçar juntos, para que tanto o não indígena contra todos os povos indígenas, a gente tenha essa compreensão de que a mãe natureza é o nosso lar e a gente precisa cuidar dela. Deve ser difícil ouvir tudo isso, né? Você já sabe que eu já te contei que eu tenho 12,5% de indígena, né? Que a minha bisavó, ela era indígena, 100%. Depois, então, minha avó era 50%, minha mãe 25%, eu tenho esse 12,5%. Então, eu sinto que eu tenho uma identificação, já até te mostrei uma foto Uhum. minha quando eu era pequena, que eu parecia um curumim mesmo, né? Tinha uma cabeça de cabelo de tigelinha, assim, a própria cor da pele de indígena, né? Então, eu tenho bastante ligação também com as questões indígenas, mas não com a cultura indígena, porque para Sim, mim foi totalmente perdida, né? O que eu sim. aprendi sobre indígena era em livros que eu estudava na escola, né? E uma coisa bem curiosa que você fala sobre a invasão, né? Para quem não sabe, a Jennifer ela teve um episódio bastante famoso e emblemático, né? Que foi um evento da Rede Globo, onde, como chamava o evento? Rio to See. Rio to See, e que eles estavam fazendo homenagens a populações que são discriminadas, né? Como a Sim, população negra e LGBT, e ela sim, ficou esperando, cadê? Não vai falar da população indígena? sim. E a Jennifer invade o palco, pega o microfone do Luciano Huck e fala, não, calma aí que tem essa aqui, tem também, e depois eles colocam como invasão, né? Falam, ela Sim, invadiu o palco, né? E aí sim, você contestou bastante isso, né? Porque na sim, verdade todo esse palco, tudo invadiu o território que era dos sim, indígenas, né? E sim, não você que invadiu, né? sim. E o que eu acho mais engraçado é que na mesma semana, eu não vou lembrar agora onde foi, mas teve um evento em que o filho do príncipe, ele tomou o microfone porque estava tendo uma violência e ele tomou o microfone para falar sobre a via dele. E Príncipe da onde? eu não lembro se foi da própria Inglaterra ou se foi de algum país. Depois eu vou te País passar europeu. certinho. País europeu. E eu li aquela matéria e estava escrito intervenção. Tanto que eu entendi o que era uma intervenção a partir dali. E para mim, o que eu estava fazendo era intervindo em nome do meu povo. Uhum. Porque o painel do Rio to See, que é o maior evento de criatividade da América Latina, da Globo, era o seguinte: era Globo feito para todos.
E eles focaram muito, a gente está fazendo muito pela população LGBT, a gente está fazendo pela população negra. E aí eu dizendo, uma hora vai falar, uma hora vai falar. Então eu esperei até o final, quando eles se despedem, aí eu faço um momento, por favor. E eu estava toda vestida na cultura. E aí eu aproveitei, porque também eu tive um episódio, Braulio, que eu fui demitida grávida, 2016, e eu passei uma dificuldade enorme. E o Luciano Huck mandou o berço, mandou umas roupas para minha casa, mandou o guarda-roupa. Então eu aproveitei para fazer esse agradecimento e encerrar ali uma situação que eu precisava dizer para ele: olha, eu recebi, muito obrigada por essa ajuda e que continue fazendo, mas ao mesmo tempo, você está aqui defendendo uma emissora que nesse momento que vocês falam no Brasil para todos, a Globo para todos, nós não fomos inseridos. Para piorar a situação, o Amaury, que é o chefe da Globo, ele diz: mas nós temos um programa anual chamado Falas da Terra, que é em homenagem aos povos indígenas. Aquilo me deu assim uma tristeza, porque além de ser um programa que é feito muito historicamente, embora ajude, não é que não ajude, ajude, mas as nossas demandas são urgentes e todos os dias São reais, não são do passado, são do presente, né? são do presente. Pois é. Bom, então falando de desafios, né? É, e falando de saúde, o que você percebe? Quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades indígenas em termos de saúde, pelo menos das comunidades que você tem contato, mas o que você percebe que tem de desafios na saúde? Braulio, eu acho que não só na saúde, mas esse problema eu penso que é geral, a desumanização desse povo, né? A gente sofre um processo de desumanização muito Como grande. se não fosse ser humano, né? Sim, tanto que é aquilo que eu te falei dentro das próprias taxas de suicídio, né? O Brasil é o país em que os indígenas é que tem a maior taxa do país, né? No E Brasil, então, os indígenas são que têm a maior taxa de suicídio. Então, suicídio, de todos sim, os suicídios que existem, sim, se for separar por populações, na população indígena é o que tem a maior é o taxa que de tem a todos maior comparado a taxa outros, né? com todas que temos. E aí você imagina que o não pertencimento desse lugar é muito difícil. Então, Isso vem a antes da saúde até, né? E isso impacta na saúde, né? sim, a partir daí você tem toda a dificuldade, que é, se você não tem uma humanização, uma valorização dessa vida, como você vai cuidar dessa vida? E aí você vê todos os índices piorando, os índices da violência, os índices da saúde, os índices da mortalidade materna, todos os índices piorando. Então, na questão da saúde, é claro que a gente tem muitas comunidades remotas, mas a gente tem o não querer do Estado em cuidar dessa população. Né? A gente não tem uma assistência de psicologia, a gente não tem uma assistência educacional, é aquilo que eu te falei. A gente está nos livros ainda no passado, comiam, pescavam e caçavam. Ninguém En- fala no presente, né? Não, então a gente não está inserido nessa sociedade. Uhum. E se a gente já tem dificuldade na saúde para quem está inserido dentro dessa sociedade, imagina nós que estamos marginalizados, né? Invisíveis, né? Invisíveis. Minha filha costuma falar uma frase que é muito dolorida para uma mãe ouvir. Pior que ser morto é ser invisível. E aí eu te digo, essa invisibilidade perpassa na saúde. Então a gente tem sim um apoio da CESAI, eu não posso dizer, não tem uma CESAI é o quê? tentativa. É a Secretaria de Saúde da População Indígena, né? Uhum. Então a CESAI ela faz esse trabalho na comunidade lá mesmo, no Tupinambá de Olivença, tem carros que vão buscar, mas é toda uma movimentação que, tipo, o sentimento que eu tenho é como se ainda fôssemos tutelados. Porque se eu passo mal, eu não tenho como ir no médico. E eu tô te falando de um povo que já tem, que é aquilo que eu te falei, já está inserido nesse contexto urbano há muitos anos, nesse contexto de civilização da invasão, há 525 anos. Uhum. E a gente não tem. Não tem um posto de saúde adequado. Na aldeia que a minha cacique mora, tem um posto de saúde que está lá 3 anos para terminar, Braulio. Então, quando a vacina chega lá, é um carro para, tira os isopor, vai, sabe, assim, por Muito, favor. muito precário, né? Muito, tudo muito precário. A questão, quantas vezes eu já contei para vocês que na questão de maternal, eu sofri violências nos 3 partos, a violência obstétrica, de ser chamada até de animal, deixa esse animal aí, que ele sabe o que fazer, sabe? Então, é uma desumanização terrível. E isso só vai parar quando realmente. Uma vez eu ouvi de uma grande dona de uma agência de marketing que falou que, sabe quando
os indígenas, a situação dos indígenas vão melhorar quando o Brasil der as mãos a vocês. E é quando realmente a sociedade parar e olhar para a gente com esse olhar de importância, de que nós somos importantes, talvez, Braulio, eu possa te dar dados melhores. Mas agora, de nanismo, de doenças, sabe? Eu já vi quantos parentes eu vi ter que sair para pegar um ônibus mal, péssimo, porque não tem assistência. Então, é uma desumanização em todos os quesitos. A gente vê pelos povos Yanomamis, né? Aquilo que Sim, aconteceu, toda aquela tragédia dos sim, mineradores, né? Que acabaram entrando no, ah, nessa mescla, né? Do homem branco que invade, que destrói e que daí a sim. conta sobra para os coitados que estão lá Eu usufruindo da trouxe até natureza, né? aqui, Braulio, uns dados da Fiocruz, né, do Uhum. Brasil, que eles dizem, entre os Yanomami, 84% tem níveis de mercúrio acima do seguro e 10% de forma grave. Gestantes e crianças pequenas, especialmente menores de 5 anos, sofrem com riscos neurológicos, malformações, anemia e atraso de desenvolvimento. Mais de 25% das crianças menores de 11 anos no estudo eram anêmicas e quase metade tinha desnutrição aguda. Cerca de 80% eram mais baixos do que o esperado para a sua idade, sugerindo desnutrição crônica também. Isso dos povos Yanomamis, eu só trouxe de um. Somos 305 povos. Estou te trazendo dados de um. De um povo. E a pergunta que fica é: será que num passado onde não havia o homem branco, será que era assim? Obviamente que a gente tem que olhar para esse passado, que a Sim, estrutura também geral de saneamento, de saúde em si, era, né, na Europa há 800 anos atrás, estava tendo lá a peste negra, um monte de gente morrendo. sim, Mas será que hoje, 2025, não era para essa população também ter o mesmo acesso que todos os outros têm, né? E sim, pior, né? A população invasora, que é a população essencialmente branca, que foi lá minerar, né? Além de não ajudar, ainda atrapalha, né? Ou sim, seja, né, não traz o que deveria trazer da parte do progresso que poderia ajudar nos índices de saúde, ainda por cima contamina a água, né? sim. A Então, contaminação da água, assim, eu conheço a Shirley Krenak, que é uma grande liderança, né, para mim. E a Shirley Krenak, ela é do povo Krenak que foi atingido ali com o desastre de Mariana. Quer dizer, o uhum, desastre não, o crime de Mariana. É uhum, muito bom deixar isso. Foram 700 quilômetros de Rio Doce, Braulio, afetados por aquele crime. E ali tinham povos indígenas morando, tem povos indígenas morando. Então são 700 quilômetros perdidos que esses povos não têm mais essa água, não tem mais o rio para tomar banho. E fora aonde tem a mineração. Mas a gente está vendo casos como o da Braskem, que um bairro todo afundou, a gente está vendo tantos acidentes que eles chamam de acidentes, mas que para nós são crimes, porque a gente já falava sobre as práticas ESG, a gente já falava. o que é prática ESG? Práticas ESG agora é um movimento que tem gerenciado pelo Pacto Global, que trabalha governança, práticas ambientais dentro das empresas, né? Uhum. E tem surgido esse movimento assim de uns 20 anos para cá. Só que os povos indígenas já cuidavam dessa sustentabilidade, de como governar, não dentro desse sistema, mas dentro de manter uma governança coletiva, sem violentar essa mãe natureza que a gente tem certeza de que ela é viva, tanto que os alimentos que a gente come vêm da mãe natureza, da mãe terra, então significa que ela é viva por causa dos micro-organismos, isso aí na ciência, a própria ciência explica, né? Uhum. A água a gente também tem, inclusive tem até estudos de outros povos eu não sei se você já viu, tem uma pesquisa que depois também eu quero te passar, mas eu que estava lendo esses dias, de que uma pessoa pegou a água e os cristais da água foram se formando através de uma fala. Isso, eu não sei se foi uma pessoa espiritualizada ou se foi um cientista, mas depois eu vou te passar, porque é Eu já muito, vi sobre isso. é Uhum. muito interessante para a gente perceber que tudo ao nosso redor tem vida, como nós, povos indígenas aqui do Brasil, sempre falamos. Uhum. E aí, por que eu quero te dizer isso? Porque tudo que está vindo agora dentro desse clima, dentro da crise climática, eram pautas que são pautas que nós sempre defendemos. Nós sempre defendemos, temos que cuidar dos rios, porque sem a água a gente não vai sobreviver. Temos que
que cuidar da terra, não vamos desmatar, e que agora está tendo a sociedade está falando, eu até gosto, mas Braulio, quando você, e aí eu vou te pedir para você dar uma olhada, quando você vê uma mesa falando sobre clima, procura um de nós para ver se vai estar lá. Não vai estar, né? Não estamos mais inseridos, porque deixamos de ser importantes. E o mais engraçado é que a maioria das coisas vão ter falas que vieram de nós. Eles vão citar nossos grandes líderes, eles vão falar as frases de nossos grandes líderes, mas eles não vão nos chamar para estar ali dentro da representatividade. Por quê? No final das contas, as práticas ESG e esse meio de luta de sustentabilidade virou um comércio. E para nós, a Mãe Terra não é comércio. A Mãe Terra é vida e a gente precisa cuidar dela. Tem uma frase da música do Lenine que eu gosto muito, que a música é Fogo, que ele fala: éramos poetas loucos, místicos, éramos tudo que não era ação, agora são com dados estatísticos os cientistas que nos dão razão, Sim, né? é isso aí. Então, os cientistas vão lá, estudam e veem que aquilo que é óbvio, né? E que muitas pessoas já falaram, muitas culturas já falaram, você vai medir aqui e ali, você vai provar estatisticamente que aquilo é o correto, né? Que são Sim, coisas muito óbvias que para algumas pessoas não é óbvio, né? sim, A gente vê pessoas que politicamente acabam indo para um lado de que desmatar é melhor, minerar é melhor, né? Vamos, como se a gente pudesse transformar o planeta Terra numa bola de concreto, assim, sem nenhuma árvore sim, mais e que sim, daria certo isso, sim, né? Igual a sim, Estrela da Morte do Star Wars, né? Que é sim, aquele planeta que não tem nada vivo ali, só tem metal, né? sim, E tem muita gente que acredita, porque isso que eu vejo muito, né? Em conversas que eu tenho às vezes com pessoas que falam de desmatamento, e muitos, não, tá errado desmatar, tá errado. E tem outras pessoas que falam, não, tá sobrando árvore. é, Pra que tanta é, árvore, né? Então, a gente vê que tem uma parte das pessoas, uma boa parte, que não é que elas acham errado desmatar, elas acham certo, elas sim, preferem sim, desmatar, porque sim, tá sobrando árvore, tem sobrando espaço, né? sim, Bom, e aí, então, vamos pegar agora uma mescla aí do que vai acontecendo, né? Pensando aí nos últimos 525 anos, né? Que foi quando o Brasil foi invadido e os povos originários começaram a se mesclar, né? Em sim, partes, né? Tem povos originários que ainda são 100% autônomos, autônomos e que não é, tiveram influência, mas tem aqueles que tiveram, né? Como que você vê, né? E pegando essa ideia também do que a gente falou agora há pouco, poderia ter um posto de saúde melhor ali, sim, poderia ter o acesso à vacina, né? Como que você vê essa integração dos saberes tradicionais indígenas, que são bastante importantes, e tem sim, muitos saberes que até se sim, transformam em ciência depois, sim. outros não, mas que fazem muito sentido e que faz parte dessa cultura, com a medicina ocidental, que chega com a indústria farmacêutica, né? Com medicações, com vacinas e com tudo isso. Como que você vê essa integração? Eu quero começar, né, que enquanto você falava, puxando um assunto com outro e trazendo essa resposta. Eu gosto muito de uma, não é só uma palavra, mas ele, o contexto do Nego Bispo falando sobre desenvolvimento. Que ele fala que já basta de desenvolvimento. O que a gente precisa agora é envolvimento. Porque estamos desenvolvendo sem nos envolver. E isso, assim, eu gravei muito essa palavra porque nós não somos contra o desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quem, de fato? E para quê, de fato? Porque a gente também tem uma ciência que diz que daqui a 50 anos não teremos recursos para sobreviver. Uhum. Então, esse desenvolvimento perpassa num não envolvimento da vida. A gente vai desenvolver para quem? Quem vai ser que vai ficar nesse lugar totalmente desenvolvido, totalmente sem árvore, totalmente sem vida? Não vai ser nós, porque nós não vamos nos Vão ser alimentar. só as máquinas, né? É, então só vai ser as máquinas. E passando nesse sentido de envolvimento, de desenvolvimento, eu queria muito trazer, Braulio, que ontem o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, né, junto com os outros, fez uma votação de que seria viável para nós, e vamos mais uma vez para a luta novamente, ter compensação diante das destruições, nós povos indígenas, sermos compensados. Isso me deu muita preocupação, não só a mim, mas a própria PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, acabou postando nas redes sociais, que eu até peço para que as pessoas sigam, porque é uma grande fonte, né, que tem ali falando sobre as nossas causas. Eles trazem com preocupação, porque em momento nenhum os povos indígenas estão pedindo dinheiro pelas perdas que tiveram diante dos seus territórios. A gente Uhum. não quer perder mais. Uhum.
E a gente quer a reconstrução desse espaço. Então, você permite que desmate, porque tá indo para votação que tenhamos compensação e que as nossas terras possam ser inseridas com esse contexto. Então, as terras que têm árvores, que têm essa natureza, podem ser devastadas se nós formos compensados financeiramente, que E não elas é, não estão à venda. que elas não estão à venda. Uhum. Então, isso me dá preocupação. E aí, trazendo isso para a questão da saúde, nessa questão de envolvimento, minha mãe fala que a gente foi salvo pela saúde, de alguma forma. A questão da pandemia, se nós não tivéssemos os cientistas da vacina, estaríamos mortos, com certeza. Então, nós tivemos muito avanços, né? A febre amarela e tantas outras doenças aí que foram a partir de um conhecimento unificado, claro que a partir dessa ciência ancestral, eu acredito muito, e com os grandes cientistas que vão para a academia, que fazem esse estudo. Eu acho que é isso, é o envolvimento, Braulio, que a gente precisa. Porque se tem um posto que traz essa saúde muito voltado da ciência, né, acadêmica, desses estudos, junto com a ciência da ancestralidade, da valorização da terra, das medicinas, né? Porque todos os remédios, existe remédio que não veio da planta? Não. E aí, como é que a gente vai fazer? Envolvimento é o que a gente precisa. Se nesse território que eu disse que ainda tem um posto de saúde que sequer foi terminado, já tivesse sido terminado, já tivesse tido atendimento junto da ciência e junto com os povos indígenas, talvez nós teríamos aí o primeiro grande posto para dar exemplo. E o que a gente precisa é desse olhar, de como juntar, mas não daqui a 10 anos, como juntar agora, como juntos nos postos de saúde que já tem, a gente vai ter ao lado plantações de ervas que deram nomes a os remédios. E essa junção, como é que a gente vai fazer isso? Porque imagina, Braulio, se você chega num posto de saúde hoje e se no fundo desse posto de saúde tem uma pequena, vou chamar uma pequena horta, e aí você diz, olha, esse é do anador, esse é do que fez, e essa planta é a que fez isso. Eu imagino se a ciência da psicologia já diz que para a melhoria da saúde a gente precisa dessa troca com a mãe natureza. Imagina você indo a um posto de saúde onde você sabe que os remédios que hoje foram formatados vieram de uma planta. Para mim seria a nova construção de uma saúde plena em percepção ao cuidado da vida. E muitas pessoas acabam nem parando para pensar de onde vem a medicação, né? E você pensa algo bem parecido com o que eu penso, né? Olhando com a cultura que eu vim inserido, né? Que foi essa cultura da cidade grande, do concreto. Nasci em São Paulo, vivi uma boa parte da minha vida em São Paulo, fui para o interior, eu vivi um pouco no litoral, mas minha vivência mesmo é São Paulo, né? Uhum. Que é o grande centro da América Latina, né? Então a gente só vê prédio para todo lado, até tem árvores e tudo mais, mas a gente tem isso, né? E eu sinto muito isso também, que me falta, por morar em São Paulo, uma conexão com a natureza e isso muitas pessoas me falam, não, você tem que ir lá numa trilha, você tem que ir numa Uhum. cachoeira. Eu falo, nossa, cachoeira é gelada, será que eu vou lá, né? Então a gente vai sendo ficando inserido Sim, tão no lugar fechado que a gente acaba se desconectando da natureza. E o equilíbrio, né? Que é o que você está sim, falando, né? O sim, equilíbrio é o melhor, porque o ser humano que tem o cérebro desenvolvido e a cognição que tem, foi capaz de desenvolver toda essa sim, tecnologia, né? Em prol de si próprio, né? Só que quando a gente se enxerga parte do todo, da mãe natureza, né? Eu aprendi isso com outras pessoas que são originárias também, me dizendo, olha, na nossa linguagem aqui não tem a natureza, porque eu já sou a natureza. Isso aqui já sim, é a natureza, né? sim, A minha pele, o meu corpo já é natureza, né? E quando a gente se entende natureza, porque o homem branco fala, eu vou lá na natureza, né? Eu sim, vou como se ele fosse em sim, algum outro lugar sim, que não é que nele não ele mesmo, né? mesmo, sim, Então, quando a gente se entende como isso, como um todo, e que o ciclo todo tem que estar equilibrado, e o ciclo todo envolve todos os animais, uhum, inclusive, né? uhum, Se a gente prolifera demais animais, ou deixa proliferar demais, desequilibra de um lado, né? sim, Se a gente acha que o ser humano é o centro do universo e tem que ser tudo em prol do ser humano, a gente vai destruir tudo, vai destruir sim, rio, vai destruir floresta e tudo mais. Então, acho que é um grande equilíbrio, né? Que é o que a gente pensa em sustentabilidade para que seja sustentável, para que daqui a sim, 50 anos o planeta não seja inabitável, né? sim. Esperamos que cheguemos lá. Nós talvez não vamos ver isso daqui a 50 anos, Infelizmente, mas Braulio. esperamos que o planeta ainda esteja em pé, né?
Bom, e aí, você sabe me falar de alguma iniciativa que está em andamento, algo relacionado, seja Ministério da Saúde ou secretarias estaduais municipais, algo assim que tem alguma relação já com povos originários, com comunidades indígenas? Quais são as iniciativas? Você falou do carro que vai lá e abre o isopor Sim. e dá as vacinas. Tem mais alguma iniciativa que você vê concreta ou não tem quase nada? Então, a gente tem um ministério, é a primeira vez em 525 anos que a gente tem um ministério indígena, né? Dos povos É, originários. e aí as pessoas acreditam que já está tudo resolvido, porque já tem um ministério, então, e eu até falei, trouxe isso também, a gente precisa compreender que a luta dos povos indígenas, que aí eu já trouxe, mas vou trazer de novo, não é contra o desenvolvimento que não afete a vida humana. É contra o desenvolvimento exacerbado. Por quê? Que aí não é nem desenvolvimento, né? É Não, destruição, é né? destruição. E o Ministério dos Povos Indígenas está sobrecarregado de tantas lutas, porque são 305 nações, porque cada etnia para nós é como se fosse uma nação, Brau. Uhum. Então, Guarani é uma nação, Cariri-Chocó é uma nação, Tupinambá é outra nação, são nações. E cada um com suas problemáticas. Para um ministério só. A gente tem um país, uma nação, Brasil, tudo bem que na demografia e de dados é muito maior, mas a gente precisa de N ministérios para dar conta. E quando a gente olha para uma cidade, a gente precisa de N secretarias para dar conta. Uhum. Nos povos indígenas tem um ministério para dar conta de todos esses processos. Aí tem a FUNAI, que é ali parceira do MPI, do Ministério dos Povos Indígenas, mas a gente sabe que tem algumas ações dentro. Agora mesmo, amanhã, eu vou participar da Conferência das Mulheres, que é junto em parceria com o Ministério da Mulher, Ministério dos Povos Indígenas, para fazer essa escuta com as mulheres de todos os biomas, né, para que possa ser feito uma política para as mulheres. Então, a gente também sabe que é aquilo que eu te falei da Secretaria dos Povos de Saúde dos Povos Indígenas, que é a CESAI tem esse trabalho também, junto com o Ministério da Saúde, Ministério dos Povos Indígenas, de tentar melhorar a questão de saúde nos biomas. Então, a gente sabe que existem muitas parcerias sendo desenvolvidas, mas no final das contas, a gente acaba embarrando, e eu gosto muito de trazer isso, o Congresso não vai aprovar que a Câmara de Deputados não vai aprovar que esses povos tenham muito financiamento, Braulio, porque a nossa luta está ligada à terra. E é a terra que eles querem tirar para desenvolver. Então, a gente... Não só o que tem na terra, mas o que tem embaixo da terra também, né? Tudo. E como nós somos... Eu já ouvi dizer que somos o grande empecilho para que isso Eles aconteça. falam abertamente isso. Sim. Eles querem nos exterminar de todas as formas, mesmo tendo um Ministério dos Povos Indígenas, mesmo tendo uma FUNAI. Não adianta ter um Ministério dos Povos Indígenas se não tem recurso. E o recurso não é só o presidente que vai assinar o cheque e dizer tem que ser destinado para lá, porque senão a gente já sabe o que aconteceu e pode acontecer novamente, né, de ser implicado qualquer uma outra situação e a gente perder. E eu gosto também de deixar claro que os povos indígenas não têm lado político, Brão. Nós temos o nosso lado. Uhum. Porque todos os governos querem trazer o desenvolvimento, querem trazer o investimento. E aí, trazendo na questão alimentar, que também tem muito a ver com a saúde, Braulio, eu estava pensando enquanto você falava e você me perguntou se tem algum indígena que já esteja trabalhando dentro dessa visão do veganismo, e eu falei que sim, porque eu já vi relatos, mas de como nós nos alimentávamos. Porque nós nos alimentávamos para ter uma relação com o alimento. Nós tínhamos uma relação com o alimento desde a plantação, desde a criação. Então, nossos animais que nós comíamos, eles não ficavam presos como a alta produção de deixar congelado as coisas para a produção. Era para a alimentação que, por muitas vezes, para nós, a hora da alimentação é meio que espiritual. Porque nós estamos ali nos energizando para ir para a luta. Então, nós sabemos a importância daquela alimentação para o nosso corpo, não para um corpo se manter vivo sem nenhum entendimento, mas para esse corpo se manter vivo para ir para a luta. E hoje, a ciência também vem comprovando que
uma das grandes mudanças no hábito tem sido o próprio se alimentar. Como você tem tido essa relação com o alimento? Hoje a gente vai num restaurante e encontra todo mundo nos seus celulares, comendo rapidamente, sem sequer estar pensando naquele alimento, tá tendo essa relação de nutrição com, que não é só o fato de você comer. E isso tudo é saúde. E hoje, nas aldeias, nós também estamos passando essa dificuldade de nos relacionar com o alimento. Por quê? Porque não tem um território demarcado. Além de não ter, muitos que têm um território demarcado estão devastadas essa mãe natureza. Uhum. Então, como você vai plantar de qualidade? Eu me lembro que na minha infância tinha laranja, tangerina, jaca, todas as frutas ali disponíveis. Hoje você chega no território, o território está seco, Braulio. Porque os biomas são conectados. Os biomas são interligados. O que acontece, a gente está vendo que o que acontece no Saara, na Amazônia, tem areia do Saara que vem para cá. Então, todos os biomas da Terra são conectados. Porque, para nossa percepção, é uno, é aquilo que você falou. Nós somos uno. Nós somos pertencentes a um só. Não existe um outro que é dividido. E aí, quando afeta um, afeta o outro. A água que antigamente tinha um poder total de restauração dentro dessa planta, de alimentação, de nutrição dessa planta, hoje está totalmente contaminada. Então, como é que a gente vai ter uma alimentação saudável ou um contexto dentro dessa saúde, se está tudo pensando nesse desenvolvimento de máquinas, nesse desenvolvimento de produção e de demanda, não para o nosso povo, mas para o povo de fora? Porque agora a gente não trabalha mais para alimentar o brasileiro, a gente trabalha para alimentar o mundo. Uhum. Eu até ouvi que em uma dessas do Congresso, de que parece que a cada 4, 5 pratos no mundo, um é totalmente brasileiro. Ou seja, um O país Brasil é um dos celeiros do mundo, né? de Ou talvez produção. de produção. E aí é nisso que a gente está se perdendo, assim. Uhum. Não que a gente não tenha que ser solidário com os outros, mas a gente estava vindo para cá hoje, quantas pessoas estão na rua? Muitos. Ou seja, a gente deixa de tentar resolver os nossos problemas para estar resolvendo uma demanda, pensando simplesmente, Braulio, em ser o maior produtor, em ser o país de primeiro com inteligência artificial, que está vindo aí também numa forma de destruição da natureza, porque parece que a cada hora que você usa a inteligência artificial, já tem esses dados, são como se fosse 15 pessoas utilizando água, Braulio. Sim, tem um gasto enorme de água para Um isso. gasto Uhum. enorme. Isso. Então, Isso tudo. tem várias matérias falando sobre isso, reportagens, né? Então, a gente está acabando com a nossa vida. Porque a gente está pensando que esse dinheiro que vai ser vindo disso que a gente vai ganhar, a gente vai conseguir resolver todos os problemas. E aí não vai ter. Porque agora a gente ainda está alertando, dizendo: olha, tem um ponto de retorno ainda. Mas já está também a ciência avisando: estamos chegando no ponto de não retorno. Se chegar nesse ponto de não retorno, não tem mais volta, né? E uma coisa que você foi falando que foi me vindo um mapa do Brasil assim na mente, né? E imaginando, desde que eu aprendi com vocês, né? Porque lá no livro de escola a gente aprende que o Brasil foi descoberto, né? Sim, Daí depois a gente passa a entender, quando alguém fala primeiro, não, o Brasil foi invadido, aí faz sentido você falar, é mesmo, não foi descoberto, foi invadido, sim, né? Mas ele não foi 100% invadido ainda, porque tem os oásis demarcados sim, de terras indígenas. Só sim, que o que está acontecendo é que querem terminar de invadir sim, 100%, né? sim, Essa que sim. é a luta. Você falou da floresta que está tudo conectado. Esses dias eu vi um estudo bem interessante que fizeram uma demarcação, não lembro qual país que foi, se eu não me engano foi Estados Unidos, que eles demarcaram uma área de 1.000 metros quadrados com cercas, né? Para que pequenos animais não entrassem. Para testar lá, ver o que Sim, acontecia, né? Então tinha uns esquilinhos, tinha uns gambás, umas coisas que eles não conseguiam mais ir naquele lugar e sim, foram medindo depois o que ia acontecendo. E todo o resto ia diminuindo, as plantas iam diminuindo, porque é um ciclo, né, dos sim, animais que passam ali, sim, que come, que elimina a semente, sim, né, para sim. entender. Então tá tudo conectado. Não adianta só pôr uma cerca e falar, olha, esse aqui é meu, esse quadrado é É, meu, né? sim, E até por isso que quando a gente pensa em propriedade privada, né? Que a propriedade privada ela é quanto mais assim pensando em política mesmo, ela é muito mais de direita, né? De extrema direita. Até sim, não, esse quadrado aqui é meu, né? sim. É, Da posse, né? é uma coisa que vai até para um egoísmo, porque esse quadrado ele está inserido num outro Sim, redondo grandão que é o sim, planeta Terra, né? sim, E tem tudo que está ligado, né? Porque por mais que esse quadrado esteja aqui, o esgoto está passando ali, a chuva está caindo aqui, então as coisas estão todas conectadas, né? E essa visão que você traz mostra que se a gente não olhar para o todo conectado, não vai dar certo, não, né? Só vai dar certo se der certo para todo mundo, sim. né?
Bom, vamos falar um pouco agora da saúde das mulheres indígenas, especialmente falando de mortalidade materna indígena. Sim. Tá? A Jennifer me mandou aqui uma matéria que depois eu vou passar para vocês, que é do Instagram Outra Saúde, que diz o seguinte: parteiras indígenas e o SUS, Amazônia adentro. A mortalidade materna tem altos índices no norte e entre os povos tradicionais. O Brasil ainda está longe da meta de reduzir a mortalidade materna. Entre os povos indígenas, a situação é alarmante. São 115 mortes por 100 mil nascidos vivos. No norte, onde vive a maioria desses povos, faltam políticas e cuidados específicos, né? Então, para quem está nos assistindo, só para entender esses números, tá? O Brasil hoje, pós-pandemia, porque na pandemia teve uma alta taxa de mortalidade materna decorrente da Covid, né? Mas a gente está na faixa entre 65 a 75 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, imagina lá, 100 mil partos, nascem 100 mil bebês, morrem 65 mulheres. Essa taxa brasileira que é altíssima, por quê? Em países desenvolvidos do mundo, países europeus principalmente, Suécia, Noruega, os países nórdicos têm as menores taxas de mortalidade, Suíça também, tem de entre 2 a 5. Então imagina um país que tem 2 mortes maternas a cada 100 mil, comparado com um país que tem 65, né? Então se a gente fala que morreram 65, só que era para morrer só 2, a gente está dizendo que 90% dessas mortes eram evitáveis. Só que quando a gente fala de população indígena, esse número vai para 115 mortes, né? Então a gente vê que realmente é um povo que é invisibilizado e esquecido, né? Aí aqui na própria postagem diz que uma saída tem sido integrar parteiras indígenas às equipes do SUS, como ocorre no Alto Rio Solimões. Elas acompanham toda a gestação e são referência de confiança e cuidado nas comunidades. O trabalho conjunto já reduziu mortes maternas na região. As parteiras começaram a ser cadastradas oficialmente, mas ainda enfrentam falta de remuneração e reconhecimento. Para garantir justiça, é preciso apoiá-las com recursos, materiais e valorização. Parteiras cuidam e também precisam ser cuidadas. Cuidado intercultural é essencial. A saúde pública deve reconhecer os saberes tradicionais e construir pontes com quem cuida desses desde os territórios. Respeitar essas práticas é garantir partos mais humanos e políticas realmente efetivas para todas. Bom, depois eu vou passar isso para vocês, vai estar no link da descrição do vídeo, para vocês lerem um pouco melhor sobre isso, mas eu queria saber de você, o que, que você vê na sua prática e você participante, nós já vamos entrar na parte do marketing digital depois, né? A Jennifer Becoy faz o marketing digital da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, então ela tem uma ligação grande também nessa questão na defesa da humanização pelo parto, mas como que você vê isso na questão indígena e essa alta taxa de mortalidade? Braulio, para mim, não foi surpresa, né? Porque, assim, aquilo que eu te falei, eu venho de 3 gestações e todas as minhas 3 foram muito violentas. E na questão da humanização mesmo. E aí, quando você entende que esses territórios não são humanizados e que não tem esse pertencimento, então tem um total negação. Inclusive, e sabe que nesse encontro que eu tive lá falando sobre a infância, uma das coisas que eu queria ter dito que eu acabei não dizendo é como a gente vai ter uma infância segura se essas crianças estão morrendo antes de nascer. Uhum. E isso para mim é muito. É a desumanização, Brau. O que eu posso te falar é que enquanto não nos humanizarem como pertencentes desse território que é nosso, porque em toda palestra que eu vou, eu pergunto: vocês acreditam que o país não é indígena? Ninguém tem coragem de levantar a mão, nem os da direita. Eles não dizem que esse país não é indígena. Não negam que Não seja negam. indígena, ou É, seja, a- consideram que é indígena. consideram que é indígena. Ficam Uhum. em silêncio junto com todos. Eles Até não. porque culturalmente isso está sendo bastante martelado ultimamente. Talvez há um tempo atrás, Sim. né, falaram que indígena, o quê, né? É, eles poderiam, Hum. porém agora tem muitas razões de se dizer, de provas, né? E aí eu também faço questão de dizer que uma das provas internacionais é a questão do manto tupinambá, porque saiu aqui desse país, tanto que voltou justamente para aqui e graças à mãe natureza para o meu povo. Então, quando você vê essa desumanização, ela é em todos os quesitos, desde a infância e desde essa mulher que sequer tem um acesso. Porque eu sei que tem
que aí eu aprendi junto com a Reúna, e isso eu amo, né? E, inclusive, eu quero até dizer que esse Outra Saúde, a nossa presidente manda sempre informativos, então é um informativo, é um jornalismo sério que vem fazendo esses trabalhos de pesquisa. Só que o que me atentou aí nessa matéria foi que já estão pensando em uma saída. E isso é muito importante, porque no meu povo tem doula, tem parteira, só que essas mulheres não estão fazendo mais, sabe por quê? Porque que aí já é um movimento que tem que vir de cima para baixo. Quando hoje uma mulher tá para parir na aldeia, Braulio, pega essa mulher e leva para o hospital, E quem faz isso? a CESAI, Ah, então ela obriga a indígena a ir para o a ir hospital. para o hospital. Uhum. Então, passou por cima de toda a humanização, a gente pode dizer. Porque se esse Não hospital, perguntaram para ela se ela queria, né? não, sentiu, já aciona. Uhum. É automático isso. Então, mas se você tem, talvez, o posto de saúde, que você tenha lá, claro que é sonho, né? Porque nem nos nossos aqui a gente tem dentro da cidade, né? Seria um sonho. Mas se você tem lá uma parteira indígena, se você tem lá uma doula, porque já tem doulas indígenas no território que estão. A minha prima mesma é uma doula, ela falou. Eu falei, olha que beleza! A gente tem essas pessoas lá dentro. Se tem a qualificação, se tem essa introdução dessas pessoas, né, dentro desse sistema, a gente tem como mudar esses índices. Que eu estava olhando, lembra que eu te falei que eu ia pesquisar para ver se a população negra Uhum. e os dados eram muito altos mesmo. Mas hoje, segundo o que eu li, já está diminuindo. Mas realmente está diminuindo porque a gente já está falando, como falou lá na conferência da Reúna sobre racismo obstétrico. E aí, quando você traz esse cenário, você traz muito pautado na população negra, porque você já tem índices mais qualificados, né? Porque eles já estão Uhum. nesse movimento. Não traz ainda a população indígena, porque é aquilo que eu te falei, não tem esse pertencimento dentro da sociedade. Então, todos os dados são escassos. Mas aí a gente já tem um caminho. Por quê? Estão conseguindo diminuir, porque está se falando o que a gente precisa fazer com a população indígena. Então, assim, a gente tem essa pesquisa aí que o Outra Saúde já tem trazendo os dados, mas também a gente já tem a saída. E quando é que vai ser feita essa saída? Porque isso é verdade, Braulio. As mulheres estão morrendo, as crianças, quando se fala na questão de qualquer política pública, seja ela aborto, seja ela acompanhamento da pré-natal, tudo está não pertencente ao nosso povo. Temos que lutar pelo mínimo, inclusive, dessa gestante poder ter o filho dela de forma humanizada e saudável. E é interessante que você terminou essa frase sem falar onde, né? É, Porque é onde for o melhor para ela e onde ela sim. desejar, né? Para quem está acompanhando a gente e já acompanhou outros episódios e também está acompanhando a Reúna, que é a nossa ONG sem fins lucrativos, que fala de humanização pelo parto e nascimento, está acompanhando o movimento da reforma obstétrica. E a reforma obstétrica, para que todos entendam, ele é um movimento que ele parte de um pilar principal, que é a mulher ou outras pessoas que gestam serem o centro desta reforma e que tudo seja em prol desta pessoa que gesta para que ela tenha o melhor cuidado na hora do parto, ou seja, com os melhores índices possíveis. No fim das contas, quando a gente olha para indicadores, a gente vai olhar qual que é o principal indicador em relação à assistência obstétrica, é mortalidade materna. O segundo indicador é a mortalidade neonatal do bebê, né? Então, quando a gente reduz mortalidade materna, necessariamente a gente vai reduzindo todos os outros indicadores, a mortalidade neonatal, a morbidade materna, morbidade neonatal, o índice de satisfação com o parto, o equilíbrio entre partos normais e cesáreas. Então a gente vai melhorando um conjunto. Então a reforma obstétrica ela se faz urgente para todos os envolvidos, quem dirá para quem está excluído ou invisibilizado, né? Quando ela fala de racismo obstétrico, dentro das pesquisas de violência obstétrica, a gente tem um recorte grande lá de racismo obstétrico, onde as mulheres negras declaram que Sim. elas são muito mais negligenciadas em relação a receber analgesia, porque muita gente fala, ela é negra, ela aguenta a dor, né? Então não aplica anestesia. Então tem vários outros recortes, né? E existe esse recorte xenofóbico, que é a xenofobia obstétrica, né? Que acaba atingindo as
populações indígenas. Então, a reforma obstétrica, falando mais uma vez aqui, eu sempre vou falar de reforma obstétrica porque é algo que vem em paralelo, inclusive com outras reformas que já foram feitas, né? Tem a reforma psiquiátrica, por exemplo, que fez a desmanicomização, que foi, né, a retirada das pessoas que ficavam em hospício, porque lá elas Sim, pioravam, né? sim, Então, teve uma grande reforma e hoje em dia a gente sabe que está diferente do que era 50 anos atrás. Já na parte obstétrica, ainda a gente tem muita coisa para reformar. Uma delas é isso, é você conseguir colocar a pessoa no centro, né? E primeiro tem que considerar ela pessoa para sim, colocar no centro, porque você está dizendo que muitas vezes nem considera uma pessoa, sim, né? Colocar ela no centro, que ela consiga ter uma escolha de local de parto, onde tenha a melhor assistência possível para ela, para que ela tenha menores taxas de mortalidade, né? E se está difícil chegar a isso nos grandes centros, quem dirá em lugares que são mais afastados, né? Que dirá em populações que estão nos grandes centros, porém são marginalizadas, né, sim. Jennifer? Bom, agora eu quero saber do marketing digital. Como é que uma indígena foi parar no marketing digital? Foi, Conta essa pra foi gente. muito engraçado, porque assim, o meu primeiro trabalho em Salvador mesmo foi na área de licitação. No pregão online, eu fui aprendendo sobre licitação, me colocaram para trabalhar numa empresa de computador, eles me colocaram para trabalhar no pregão online. Então, tudo era a base da internet. Então, documentos, e ali eu vou me familiarizando com a internet. Claro que Mas eu já como você usava. chegou no pregão online? Só para eu entender, porque assim, essa pergunta minha, ela até é travestida de preconceitos, né? Sim, Como uma indígena pode falar, né? sim, Mas é proposital isso, que eu quero dizer, né? Um indígena que é o que está mais ligado à natureza, talvez seria o que estaria mais afastado da sim, tecnologia. E sim. como que chegou? Como foi essa junção, né? Como é que você No, chegou nesse pregão aí? no meu caso, é aquilo que eu te falei, né? Como os tupinambás, desde essa chegada até hoje, nós estamos ju- lado a lado, né? Estamos convivendo com todos esses Com avanços. todos os avanços. Então, eu já cresci inserida dentro desse contexto. Com quantos anos você teve celular a primeira vez? E, olha, demorou porque não tinha condição, E aí, porque né? não tinha celular também, né? Não tinha Eu tive o celular. meu primeiro celular, eu tinha 26 anos de Eu idade. acho que o meu primeiro mesmo, Braulio, eu já devia ter em torno de uns 24, 23, Eu me 24 lembro que anos. o celular tem uma frase que eu sempre ouço, que é o Ayrton Senna nunca falou no celular. Né? Porque o dia que ele morreu não existia celular ainda, né? Uhum, Então, em uhum. 1995, não tinha celular. Eu sei desse Sim, marco aí que é, sim, né? sim. Então, é de E lá eu pra cá. já era nascida, eu tinha 11 anos Eu ali. fui falar no celular. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro celular, eu estava no sexto ano da faculdade de medicina, né? Que foi Hum, no ano 2002, que foi a primeira hum. vez que eu tive um celular. Mas pensando nisso, né? Qual foi sua inserção nisso? Então, você já vinha de uma cultura que já tinha essa parte Sim, já tecnológica tinha, e eu inserida. via, né, claro, as pessoas, eu lembro que era um tijolão, assim, então eu via as Aqueles da pessoas, Motorola, né? eu via as pessoas Que lá que ou utilizando. era um celular ou era um artefato para matar alguém, É né? Se tacar na verdade, cabeça da aquilo pessoa, eu parecia morri. tanto que a gente chamava de tijolo, né? É. E aí tinha já tinha, né, essa familiarização ali com a tecnologia de ver as pessoas utilizando através Que a pessoa dali. usava na cinta, assim, né? Sim, Ficava bonito. grudava, tinha um negócio que grudava, eles achavam massa, É. botava no cinto E e botava tinha o ele cara bem que ia na assim. praia com a sunga ainda e colocava na sunga, assim. Era mesmo, era mesmo. E aí, eu trabalhei sempre com tudo. Claro que eu não tinha trabalhado nessa área. Só que chegou um momento que eu saí desesperada pedindo trabalho, porque eu tinha as minhas duas primeiras filhas. E aí eu saí mandando para todo mundo que eu conhecia. Então eu cheguei no Pregão Online, não porque eu escolhi, mas porque foi a primeira a me abrir a Foi um porta. trabalho que apareceu. Sim, e eu precisava muito. E Que aí ano foi isso, mais ou menos? minha filha tinha 3 anos, então 2004, 2005 ali, Uhum. eu E acho. nessa Não, época, 2005 não, porque minha filha nasceu em 2004. Então, 2004, 2007, por aí. por aí, 2007. 2007, E nessa 2008. época você já tinha computador na sua casa? Não, não tinha. Tinha notebook? Não, Não. aí foi a minha primeira Seu mesmo, contato ali meu com. contato. Embora eu já tinha, que era a época das lan houses. Então eu Uhum. já tinha ido nas lan houses, que Sim. eu tinha Orkut, então eu usava nas lan houses. Uhum. Mas eu não tinha meu. Uhum. E aí eu entro nessa empresa que vende suprimentos para computador e tal, e ali eu vou fazendo esse primeiro contato. E aí foi o meu primeiro contato e compreendendo que além da rede social existia um mundo de negócios
online. Uhum. E eu fui me familiarizando. Só que, nesse trabalho, eu ganhava R$ 800. E R$ 400 eu pagava o meu aluguel. E 400 eu mandava para as minhas filhas. Então, eu ficava sem nada. Chegou um momento que não aguentava, porque eu só comia biscoito na empresa. Então, eu não comia. Eu comia biscoito na empresa para me alimentar, para poder receber o meu salário. E aí, eu comecei a passar mal. Então, desencadeou tudo. Eu voltei para minha cidade. Porque da minha cidade, da minha região, Ilhéus, Itabuna, daquela região ali até Salvador é 484 quilômetros. Uhum. Então, são 8 horas de ônibus, mais ou menos. Então, eu volto para o meu povo. E aí, diante de todas as dificuldades, eu também aí fui chamada aqui para São Paulo para trabalhar também na área de licitação, porque como era um período que deu um boom na questão de licitação online, até pela questão da internet estar chegando com força, eu mandei o meu currículo e realmente eu fechava. A única coisa que não me fez ficar na empresa foi porque eles não queriam aumentar o meu salário e eu não podia mais viver do jeito que eu estava vivendo, porque E senão. isso era em qual cidade? Salvador. Salvador. E aí depois eu fui chamada para aqui, para São Paulo, para trabalhar em uma outra empresa, Uhum. no mesmo cenário. E aí eu venho e eu faço esse trabalho. Tinha um contato que eles estavam querendo fazer, que já tinham até pago jantares, que no final das contas tinham custado mais de R$ 100.000. Embora eu não tenha aumentado o meu salário, mas tinham custado mais de R$ 100.000, não conseguiu. E eu consegui através de um e-mail. Então eu via que essas coisas na internet conseguia resolver. Eu também. Foi nessa empresa que eu fui demitida grávida, em Uhum. 2016. Aí, quando eu fui demitida grávida, foi aí que entrou essa questão do marketing digital. Quando eu fui demitida grávida, a gente começou, as minhas filhas criaram uma lojinha, as minhas filhas criaram uma lojinha na internet para vender pulseiras. Minha filha começou Então do elas tinham meio, 12, 13 anos, por aí. 11, 10 anos. Aham. A minha filha, que tá na Bahia, que é aquela que eu te falei, ela começou a fazer aquelas, eram umas borrachinhas, umas pulseiras de borracha colorida, sabe? Umas Uhum. borrachinhas que ela fazia. E um dia que a gente estava sem nada, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai comer? Ela falou, mamãe, eu tenho R$ 20 aqui. Aí dava para comprar um leite, um pão, assim, um negócio. Aí eu falei, menina, como é que você apareceu com esse dinheiro? Aí ela falou, eu vendi umas pulseiras de borracha. E aí, a partir daí, E vendeu na internet, não, vendeu no bairro. no bairro. É, ali onde a gente morava. Aí foi dali que a gente atinou e ela falou, vamos fazer uma lojinha Virtual, online. online. Fez, no Instagram. Que chegou a vender R$ 8.000. Nossa. Só E o que 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 vendia? pulseiras. Pulseiras. É, pulseirinhas. Artesanais. É, artesanato. Só que também foi a identificação. Uma mãe grávida, as filhas, que eu estava grávida dessa minha filha de 9 anos, Uhum. as filhas ajudando essa mãe grávida, menores de idade. Toda essa comoção que aí a gente pode chamar de gatilhos mentais e Uhum. vários nomes que tem no marketing. E então gerou identificação. E essas pessoas começaram a comprar. E elas faziam as pulseiras bonitas mesmo, assim, elas Uhum. se empenhavam. Só que eu estava mal psicologicamente, porque era um momento de mudança, eu fui demitida sem receber nada, então eu estava num momento muito difícil. E logo depois que eu tenho a minha filha, meu esposo é assassinado. Então foram, assim, momentos péssimos. Mas nesse mesmo momento, antes do meu esposo ser assassinado, que eu fui demitida grávida, e aí foi quando eu tinha um celular, eu peguei e fiz um comentário em uma ex-BBB, que tinha BBB 11, eu acho, sabe? E aí ela pega o meu comentário e posta no feed. Braulio, quando eu acordei, meu irmão, eu tinha mais de 16 mil mensagens no WhatsApp. Nossa senhora. Ela tinha, acho que 1 milhão e pouco de seguidores. E eu falei, meu pai, o que é E essa isso? postagem que ela fez era pra te ajudar. Pra me ajudar. Então, ela pegou o meu print do meu comentário dizendo que eu fui demitida grávida, tava Aham. grávida de 8 meses, eu ia parir, eu só tinha uma roupa, Braulio. E aí eu contei toda essa história. Ela foi, tirou o print e postou. Você lembra o nome dela, não? Adriana Santana, que Adriana. hoje, hoje é uma da extrema direita, amiga do Eduardo Bolsonaro. Oi, Bom, Adriana. mas ela te ajudou nessa época. Nessa época eu tenho gratidão por ela, porque foi, me ajudou mesmo. Uhum. E aí ela foi e postou no feed. Menino, Braulio, eu nunca vi aquilo. E ali foi onde eu entendi o marketing da influência. E aí a gente foi olhando para dizer, cara, isso aqui é tanto para negócio quanto para comoção. E aí foi ao mesmo tempo que, bum, o marketing digital. 2017, 2018, foi ali que veio ganhe em 7 dias R$ 1 milhão, né? Que aí a gente tem os grandes coaches e toda essa situação. Então veio todo mundo. E aí a gente
vem para São Paulo. Com 2 anos, eu fiquei mal, esses 2 anos, foi nesse processo que a gente foi maturando essa ideia, sendo ajudada, movimentação online, comoção das pessoas nos ajudarem, aí vários artistas, aí foi quando entrou Luciano Huck, e aí foi assim, porque virou, depois que ela postou, ou seja, o Brasil acaba sabendo, e vários outros artistas foram compartilhando, e aí foi. E aí a gente foi conseguindo. Só que é muito difícil você administrar esse boom quando psicologicamente a família tá péssima. E nós estávamos péssimos, no fundo. E aí depois a morte do meu esposo, que aí nos levou para o fundo mesmo. Então foram 2 anos assim muito ruins. E quando foi 2018, eu venho para São Paulo. Aí eu cheguei aqui em julho e E comecei a só uma trabalhar. parte antes, fazer uma parte que ela já me contou nos bastidores da morte, né? Por isso que eu não me assustei agora, mas Sim, eu já sabia desse fato. E quando ele foi assassinado, vocês moravam na Bahia ainda. sim, a gente estava na Na Bahia. Bahia, e foi por motivos políticos, né? Não Sim, precisa nem sim. explicar quais foram, mas teve Sim, e motivos por causa do políticos. marketing, Braulio. Porque Hum, ele entrou para trabalhar dia 2 de setembro, no mês que as minhas duas filhas fizeram aniversário. Olha que tragédia. Minha filha fazia dia 2, aí foi no dia que ele começou a trabalhar. Dia 21 ele foi assassinado. E esse prefeito, esse candidato prefeito, que foi numa campanha eleitoral, tava, tipo, abaixo do outro prefeito. E ele começou a fazer um trabalho, e aí ele começou a receber. E tinham pessoas que estavam trabalhando ali sem receber nada há anos, porque a política começa 4 anos antes uhum. né, de chegar a essa eleição. E isso gerou muitos burburinhos, muito ruins. Eu lembro que as pessoas ficavam questionando, mas por que ele está recebendo e a gente não? Só que ele estava se dedicando, ele saía de casa 8 horas da manhã, chegava 10, 11 horas da noite, sabe? Então, porque ele via aquilo como como de salvação, tábua de Uhum. salvação da gente, porque eu tinha sido demitida naquele todo processo violento, então ele precisava sustentar essa família, então ele estava dando muito de si. E dia 21 ele foi assassinado. Então, para mim, Então foi um motivo político, porque ele muito estava se se destacando, destacando, sim. E ajudando nessa parte de marketing digital da é, política. é aquilo que eu disse para você, né? A Bahia não é só o país que tem a polícia que mais mata. A Bahia tem essa política de extermínio mesmo, né? Até hoje. Então, aí, nesses 2018 que eu acordo, que parecia que eu estava em transe, Braulio. A depressão me deixou num quarto escuro durante esses 2 anos. Eu olho para as minhas filhas, a gente estava numa situação bem, bem degradante, faltando comida, muito ruim. E eu falo, meu Deus, eu não posso deixar as coisas assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E minha filha ia fazer 2 anos. E aí eu venho para São Paulo, deixo as minhas duas mais velhas lá com essa minha filha mais nova. E aí vinham trabalhando de babado, o que viesse. E ao mesmo tempo que vem o boom da internet. Então eu chego em julho, quando foi em novembro, eu consegui juntar dinheiro para trazer as minhas filhas. E eu trouxe. E as minhas filhas foram minhas parceiras demais nesse processo. Porque elas disseram, mãe. Aí eu falei, mãe, vamos comprar um curso? Consegui juntar 3 mil, Braulio. Era o preço do curso de marketing digital. Falei, vamos fazer um curso. E aí ela já era adolescente, as duas, né? Adolescente. Uma estava com 14, a outra com 15. E aí a gente começou a estudar. E foi começando a partir dali, 2018, 2019. Final de 2019, início da pandemia 2020, a gente foi trabalhar numa operadora de turismo. Foi o primeiro trabalho exercitando esse conhecimento. Tendo feito o curso. Sim, feito o curso. E deu certo, até a pandemia. Uhum. Porque ninguém podia mais viajar na pandemia. E Uhum. sendo uma operadora de turismo, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu posicionar esse empresário como uma pessoa importante para trazer as notícias que estavam sobre as viagens. Então ele acabou segurando o nicho das operadoras porque ele era muito bem informado. Uhum. Porque a gente estava fazendo essa questão do marketing. E aí, no final, minha filha também não gosta dessa experiência. Por quê? Era uma operadora que vendia passagens para o Caribe, hospedagens para o Caribe. E, Braulio, eram viagens muito caras, que a gente, no fundo, nunca teria condição de pagar. Então, não tinha identificação. Uhum. Além de, muitas vezes, ser violento. Assim, né? A gente sofre ainda com essa questão de não inserirem. Hoje, no corporativo, os indígenas em cargo de poder são menos de 1%. 1% nós somos no corporativo hoje. Então, somos mínimos. Então, você não tem. Geralmente, essas pessoas não sabem lidar conosco.
porque não estamos ali. E aí, a minha filha fala, mãe, olha, vamos fazer marketing social? Eu quero ir para o lado do marketing social. Aí eu pensei, meu Deus, vamos ser pobre mesmo o resto da vida, porque social não dá dinheiro. Mas ela falou assim, olha, isso não é pra gente, a gente nunca vai estar nesse lugar, porque é muito caro, e então a gente não tem associado. Eu falei, tá, vamos. Aí a gente começa a ir para um outro lugar. Ao mesmo tempo, tem aquela questão que eu te falei do aplicativo do Clubhouse, que foi um aplicativo de voz, que as pessoas na pandemia iam para esse aplicativo, davam 8.000 pessoas dentro de uma sala discutindo sobre vários temas, e aí a gente começou a conectar com várias outras pessoas. Uma delas foi a Mirtes Renata, que é Como é o nome mãe, dela? Mirtes Renata, Mirtes que é a Renata. mãe do menino Miguel, aquele que a patroa abandonou no No elevador elevador? em Recife. Ah, sei. Ela foi a primeira experiência da minha agência no sentido social. Uhum. Como você cria posicionamento para alguém que está pedindo por justiça por um filho que foi abandonado. E quando a Que Mirtz foi abandonado e que caiu e que que caiu, morreu, que né? morreu, é. É. E aí, essa complexidade, ao mesmo tempo, me gerou identificação tanto em mim quanto a minha filha. Porque a minha agência é de 2 pessoas, eu e ela. Uhum. E aí a gente olhou para isso e falou, cara, como um caso que tem repercussão internacional, porque foi um caso, foi logo depois da morte de George Floyd, que Uhum. movimentou todo mundo, como a gente traz essa mulher não para um lugar da Mirtes, coitadinha mãe do menino Miguel que perdeu um filho, mas de olha a Mirtes lutando por justiça, como a gente muda esse cenário que Uhum. precisava ser mudado. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de marketing para ela. Hoje ela tem 200.000 seguidores, na época ela tinha Inclusive, 32.000. recentemente agora eu assisti uma reportagem falando algo sobre o Dos 5 caso anos, cinco foi, dos anos. 5 anos. Isso. E assim, a gente tá junto há 4 anos, né? A minha agência dando esse suporte. Hoje não precisa, a gente não precisa estar todos os dias, antigamente não. Era todos os dias até ela virar essa potência. Inclusive, a mãe de Miguel hoje terminou o curso de Direito, tirando 10 no TCC, onde ela aborda a escravidão. Nossa E foi Senhora. muito louco esse processo, Braulio, porque com a força, não graças a mim, mas com a força dela ver essa visibilidade dela, não apenas como a mãe do Miguel, mas como, olha a Mirtes, que mulher porreta, sabe? Que mulher que fala bem. A gente começou a transformar tudo. E hoje você tem que ver, assim, ela continua lutando por justiça, que um dia eu acredito sim que vai ter que chegar, mas ela tá, a Mirtes Renata, em um outro posicionamento. E foi graças também ao nosso trabalho. Tanto que a gente fala sobre isso abertamente. Ela agradece quando ela vai falar sobre isso. Mas aí foi a nossa primeira experiência. De que o marketing social, apesar de não gerar esse 1 milhão de 7 dias que é vendido no marketing digital, mas daria aquilo que nenhum outro trabalho poderia nos dar, que é essa identificação e causa. Eu faço isso por causa. Assim como eu faço com a Reúna. Eu acredito no que a gente faz na Reúna, sabe? De humanizar até que chegue na minha ponta. Então, eu humanizo hoje junto com vocês. Pode não ser comigo, que eu ainda espero que eu esteja na Reúna e juntos a gente possa ter um, 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 um lado também para as questões indígenas, que avancemos juntos. Mas eu vejo o quanto a gente está plantando sementes e quanto isso é, é palpável, não na questão só financeira, mas de plantar sementes, da gente poder estar plantando para as novas gerações. Então, é isso que move a minha agência hoje. E é daí onde a gente vem. Começou com a causa social. Porque se você vê, quando a gente é inserido nesse movimento, eu me inseri não porque eu escolhi o online para trabalhar, mas porque era a única oportunidade que eu tinha. Uhum. Então, eu abracei essa oportunidade. Quando eu venho para São Paulo, eu também percebo que se eu chego assim para ser entrevistada, ou se eu chego no meu mais simples, ninguém me contrataria, Braulio. Mas online é um outro movimento. Eu só preciso provar, ter o meu portfólio ali dentro dessas métricas para que você analise. Não vai ser mais o meu estereótipo que vai afetar. Não é isso que eles vão olhar, sabe? Uhum. Que é nessa entrevista de emprego tradicional. Então, essa foi a porta em que a gente conseguiu abrir. Aí a minha filha, logo depois, a gente foi se tornando referência, e a gente foi fazendo outros trabalhos. Aí a gente chega, online pelo meu direct do Instagram, mando uma mensagem para a maior agência
de influenciadores, que é a Mind, e a minha filha foi a primeira funcionária indígena da Mind, que é a maior agência de influenciadores da América Latina. A filha é número 1 ou número 2? A mais velha, Mais velha. que é a minha parceira Número mesmo, um. que é a fundadora da agência. Aham. E aí ela vai, hoje ela é coordenadora de conteúdo de uma seleção de empregos da 99 Jobs, que trabalha muito dentro dessa visão de diversidade e inclusão, fazendo um trabalho excepcional para a população negra e movimentando dinheiro. Então, a gente trilhou esse caminho dessa forma. Foi muito na base da dor, não foi uma escolha, sabe? Então, como é que você escolheu trabalhar com isso? Não, foi o que me sobrou. Mas você escolheu ou te escolheram trabalhar com causas sociais? Sim, eu Isso acho estava que dentro de você. eu O acho que a gente veículo, escolheu, sim. o veículo foi Sim. o caminho digital, A né? gente que escolheu. A gente não. Eu queria apostar no uma semana, R$ 1 milhão. A minha filha que falou: se a gente for por esse caminho, a gente vai perder a nossa essência. Isso seria na fórmula de lançar algo que daria 1 milhão em 7 dias. Cursos, né, mentorias e toda Uhum. essa questão. E aí ela falou: não, esse aqui eu não quero. E aí, quem sabe. Até porque o propósito não é o número da cifra em tantos dias, né? O propósito é o que alcançar como missão, né? Sim, Se sim. for 1 milhão, ou R$ 1 ou 10 Sim, milhões, sim, é um complemento da missão, né? sim. Que é bem isso. Bom, ainda temos mais um tempinho aqui. Tá. Aí eu quero saber, então, das práticas de marketing digital, de fato, como que elas podem ser usadas para promover a saúde e o bem-estar, pensando em comunidades indígenas, que eu tenho essa curiosidade também. Você tem feito isso em vários caminhos sociais, né? Sim. Você falou da Mirtz, da Uhum. Reúna, mas teve alguma coisa que você já conseguiu fazer com o marketing digital para a saúde indígena ou ainda é algo para o futuro? Porque você falou que você espera que isso possa chegar lá, né? Braulio, talvez não no movimento de saúde tão ligado aqui o que a gente está falando, mas pela saúde mental, eu posso dizer. Por quê? Nessa violência que a gente passou na repatriação do manto tupinambá, que é o primeiro artefato indígena que retorna ao país depois de ter sido levado na época da colonização, né? A gente criou um Instagram que é Conselho Indígena Tupinambá de Olivença. Eu e a minha filha. Porque o meu povo não tinha nenhuma linha de comunicação, embora a gente tenha a PIB, a gente tenha a mídia indígena, que são parceiros, tem o Mupoíba, que são parceiros, que falam sobre nós, às vezes, quando a gente precisa, mas não diretamente o povo tupinambá de Olivença. Então a gente cria, porque esse conselho já existe há mais de 20 anos na comunidade, para dizer que aquele momento estava sendo violento porque nós tínhamos acordado que deveríamos estar no Rio de Janeiro para recepcionar o manto antes dele chegar, e não chegou. E não aconteceu. E isso foi uma violência, Braulio. Eu me lembro de chegar no dia 8 de julho, né, desse mês, vai fazer um ano, na casa da minha cacique, ela tá sem fala, só chorando. 2 dias ela só chorava. Os anciões estavam tristes, estava um peso, Braulio, uma tristeza no meu povo, que poderia desencadear, além da taxa que já está alta, suicídio, depressão. E muitos que ainda têm essa marca até hoje, de não ter feito, de não poder ter recebido esse, que para nós é um ancião, esse sagrado nosso, da nossa forma, que pela lei deve se fazer consulta livre e prévia dos povos. Não houve isso pra gente. E só para a turma entender, que a Jennifer já me explicou várias vezes isso, no começo eu demorei para entender um pouco. Então eu falei, se eu demorei para entender, pode ter gente que está demorando para entender. Havia um manto sagrado dos Tupinambás Sim. que foi sequestrado há muito tempo atrás para colocar no museu lá na Europa, Sim. certo? E aí vocês conseguiram resgatar. Que ainda tem 10 rodando por lá. E a gente vai trazer. Resgatar um, e esse um vocês estavam esperando que eles chegassem para você, Sim. mas até agora. Não. Aí ele foi parar no museu lá do Rio de Janeiro. Isso. E vocês vão fazer uma vigília lá em frente, inclusive, para pedir. E aí, na questão de saúde, como entra? Porque através da rede social, das nossas práticas, nós conseguimos ecoar a voz de um povo. Tanto que em um ano de trabalho, Braulio, tem 15 mil seguidores. E hoje o que a gente fala é compartilhado. E hoje a gente está conseguindo... está resolvendo alguma coisa? Praticamente, assim, detalhadamente, eu não posso te dizer que a gente tem ou a demarcação do território ou a melhoria de condição lá na aldeia. Mas a gente tem uma voz. Se não tá nos livros de história, tá no Instagram, pelo menos, Tá no Instagram, Uhum. E aí é onde o nosso trabalho entra. Mas também eu queria te falar em relação quando você pergunta no geral, não só o que eu trago. Porque hoje eu tenho de prova isso. O Instagram do Conselho, através da nossa agência, que é a agência que faz esse trabalho
né? Junto com um também que faz parte da nossa equipe, que é o JP, e a gente que cuida dessa comunicação desse Instagram. E ali a gente tem criado essa conexão e reconhecimento diante da sociedade. Que é aquilo que eu te falei na questão de saúde psicológica, porque um povo que é invisível passa a ter uma mínima voz sendo escutada, isso já é muito benéfico. Uhum. E aí, nessa questão, eu queria trazer, tipo, o mídia indígena. O próprio Ministério dos Povos Indígenas, a partir do momento que ele cria um Instagram. São todos os indígenas que têm acesso? Não. Mas os que têm o seu celular vão conseguir. Teve uma escolha dos embaixadores da COP, não, mas é uma rede indígena que o Ministério colocou como para participar da COP. Então, foi tudo muito online. A escolha dessas pessoas foi online. Então, você percebe que há uma movimentação dos indígenas o estarem utilizando e das instituições indígenas estarem utilizando esse cenário online para também como comunicação. Agora mesmo vai ter uma conferência das mulheres que vai ter umas perguntas e esse questionário é online. Eu sei que muitas tenho que falar isso. Muitas vão ser excluídas, porque nem todas as nossas parentes têm. Mas as que tiverem estão dentro de. E as que tiverem têm a difícil missão de representar todas as que não vão estar. Mas seria totalmente. Eu não posso dizer que de alguma forma não é uma escuta maior, se tratando que antigamente tinha que buscar essa pessoa dentro da sua casa para trazer para cá. Então, hoje a gente ainda tem uma maior participação justamente por isso. Porque não está em todos, mas há uma maior participação. Porque antigamente você teria que pagar 15 passagens, 20 passagens, e isso se não tem essa, né, esse suporte financeiro. E hoje você tem uma participação. Então, eu percebo que a comunicação online, ela tá nesse sentido, embora ainda seja violento no sentido da mãe natureza. Porque cada avanço que a gente tem tecnológico, a gente tem mais degradação do meio ambiente, a gente tem mais invasão nos minérios. Agora mesmo o lítio é um elemento muito forte no meu povo, no território. Então já descobriram, Não conta, fala baixo. já tá dentro Já da. sabem, né? Já sabem, infelizmente já sabem, a gente está na luta por isso. Mas eles já diagnosticaram dentro dos territórios indígenas o que cada um tem no seu potencial, no estudo do solo. E aí a gente sabe que cada vez que avança, a gente acaba tendo que estar na linha de frente, doando o nosso corpo pela luta em favor da vida. Muito bom. Espero que depois dessa conversa, inclusive, espero não, tenho certeza que pessoas vão querer até falar, eu quero ser agenciado pela Jennifer Becoy na minha causa social. Tem espaço na sua Tem. agência Mas ainda? você, como meu parceiro, você acha que eu faço um bom trabalho? É você que é meu parceiro, você tem que dizer Se não também. fosse, eu não tinha te chamado aqui, né? A Jennifer que faz as redes sociais da Reúna, né? Quem quiser já seguir a Reúna, Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, é REHUNA, né? O @Reúna Brasil. Tem o nosso site também, reuna.org.br, uma instituição sem fins lucrativos que a gente defende a humanização no Brasil, do parto e do nascimento, né? E aí, fale também quais são os seus arrobas para as pessoas te seguirem e para as pessoas te contactarem. Olha, eu quero deixar claro que Braulio falou que a Reúna é sem fins lucrativos, mas eu quero deixar claro que a Reúna foi a primeira instituição a me pagar, sabia, Braulio? A não Sim, me pagar R$ 100, porque eu esqueci de contar isso. Você sabia que quando a gente começou, e não é só a gente começou, depois que não minha sou eu filha. que pago a conta, tá, gente? Não, não. Depois que a minha filha entrou na MAID, foi que a gente começou as pessoas não oferecerem mais 100 ou R$ 50, porque as pessoas não perguntavam pra gente quanto a gente cobrava. Elas diziam, R$ 100 tá bom, né, pelo seu trabalho. R$ 50 tá bom, sabe? Sei. Tipo, As qualquer pessoas que coisa tá bom, colocavam o sim. preço. Uhum. E isso a gente sofreu muito até a minha filha entrar na mãe. E quando há essa conexão com a Reúna, foi porque eu tava num processo de desvalorização total. Porque esses R$ 100 não dava pra eu alimentar as minhas filhas e nem a minha filha. Uhum. Porque era R$ 100 pra nós duas, então 50 pra cada e às vezes só 50. Então não dava, a conta não fechava. E aí foi quando surge essa vaga na Reúna. E aí entra a Bia fazendo essa comunicação e fala: olha, eu acho bom, porque foi até aquele projeto Da frente da ampla. Frente Ampla, foi Uhum. ali que começou mesmo. E a Bia fala: olha, é bom porque se de repente você mostra um trabalho, quem sabe se você não fica. Eu lembro dela falando isso pra mim. Começa aqui, quem sabe você não fica. E aí acabei ficando mesmo, mas foi a primeira
Primeira vez que eu recebo um salário foi através da Reúna. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto carinho pela Que bom, Reúna, eu não assim. sabia dessa parte. Foi a Reúna. Salve Então, a Reúna. então não preciso eu falar. Vejam as redes sociais da Reúna que vocês vão ver se tá boa ou não tá. Entre na comunidade, quem quiser entrar na comunidade do WhatsApp da Reúna também, é Que só tá no pedir, link. que tá no link, daí já cai no WhatsApp e as Sim, notícias chegam todas lá, inclusive essa notícia que eu comentei agora, e várias notícias, todas relacionadas à humanização do parto, sim. seja de saúde indígena, de racismo obstétrico ou de todos os outros temas que envolvem humanização do parto e nascimento, né? Mas e o Isso. seu arroba do Bem, Instagram? eu vou deixar aqui facinho, porque o Becoy Tupinambá, que é Bekoy Tupinambá, tem o que eu uso também, que é o Jennifer Bransford na bio. Então, chegou no Becoy Tupinambá, vai encontrar. Mas a minha agência também tem, que é BND Digital. BND Digital. A logomarca é uma A gente lilazinha. coloca na descrição do vídeo, né? Então vai ficar Pronto, na fechou. descrição do vídeo. E é isso. Jennifer, Becoy, te agradeço muito Ah, pela eu sua também, presença Braulio. aqui. Fiquei emocionado em vários momentos. Eu vi que você também ficou. Foi. E somos todos dessa terra, né? Todos viemos dessa terra. Por mais que os invasores chegaram aqui, depois misturou tudo. Sim, Né? Muitas pessoas têm os genes, se for fazer a genética lá, sim. tá tudo 100% de povo originário. Todos os outros vão ter uma boa mistura aí, né? Desses, eu sou um desses que só na conta normal da árvore genealógica já dá 12,5% Uhum. de indígena, né? E a gente sabe o quantas pessoas que têm essa mistura. E o planeta Terra não é de ninguém, é de todo mundo, né? Sim, E de todo mundo, não só de todos os seres humanos, é de todos os seres vivos, sim, né? Que ser vivo que é mais importante que o outro, né? sim. Tem alguns que dizem, os animais vieram aqui para alimentar os seres humanos, mas o ser humano também é um animal, né? Então, Sim. então Então a também nós gente somos, deveria. a gente também tem que alimentar as bactérias, né? É, Que nos comem depois que a gente aham, morre. Mas quem é mais importante do que quem, né? E eu, na minha opinião, na minha singela opinião, eu acredito que o planeta só tem equilíbrio quando tá tudo equilibrado, né? sim, Quando tá bom para todos. Não sim, adianta tá bom para um só, não tá bom. sim. Se tá bom pro ser humano e não tá bom pro cachorro, não tá bom. Se tá bom pro ser Sim. humano e não tá bom pro gado, não tá bom pro frango, não tá bom. Tem que tá bom para todo Sim. mundo e tem que ter um equilíbrio, né? E espero que um dia a gente chegue nesse equilíbrio, né? Que é o problema da gente estar pensando tudo como mercadoria, né? O gado não é mais um animal, ele é uma mercadoria. Pois é. O frango não é mais um animal, ele é uma mercadoria. O ser humano não é mais um. Mas felizmente, esses dias eu participei de um podcast vegano do Fábio Chaves, que daí eu Hum, fui convidado dele, né? Por lidar com gestantes que são veganas, e eu também tenho isso na minha hum, essência. E aí tem um dado bem legal lá que 14% dos brasileiros já se declaram vegetarianos hoje em dia. Então tem olha. crescido bastante o Sim, vegetarianismo, né? sim, Que são as pessoas que têm a consciência de falar, não, eu não vou matar o animal, eu vou comer proteína sim, vegetal, sim, né? E não é comer salada, né? A minha sim. mãe até hoje ela confunde, você adora salada? Eu falo, mãe, eu até gosto de salada, mas não é a salada a questão, eu Você, como proteína vegetal, que são outras coisas, sim, né? Que vem da soja, que vem de outras coisas. Mas tem muitas pessoas se conscientizando, né? sim, E espero que essa nossa conversa aqui também ajude pessoas não só conhecerem, porque todo mundo sabe, né, que indígenas existem, mas conhecerem um pouco mais, né? sim, Conhecerem, verem uma pessoa falando sobre o assunto, estando integrada com a tecnologia, porque é uma sim. junção que existe aí, né, do seu lado indígena, que seria lá nos primórdios natural, que só caçava e pescava, né? Uhum. Com a pessoa que mexe no computador e faz o marketing digital. E lembrando que isso que você falou, que os índios, os indígenas, eles, inclusive, essa palavra, né? Eu tenho tentado Sim, cortar do meu vocabulário sempre, de vez em quando ela escapa por ato falho. Os indígenas não pescavam e caçavam. Eles ainda pescam e caçam. Eles não estão sim, no livro de história de 500 anos atrás. Eles estão sim. aqui, tem na Grande São Paulo, tem na Bahia. Eu trabalhei em São Sebastião, no litoral de São Paulo, tinha tribo Guarani, que tinha bebê comigo no hospital lá, que eles nem falavam português, inclusive. Eles são bem Ela não eles sabia falar aculturados português. ainda, E eles mora aqui no guardaram. estado de São Paulo, Sim. litoral de São Paulo. Então tem 1.700.000 indígenas no Brasil, né? Caramba, Que é o que você Brau. me falou. É Cara, muita gente, né? não é, gente, não é É. muita gente, é 1.700.000. Ô, Braulio, eu queria trazer só duas coisas que eu acabei de ir esquecendo de falar, assim. Uma das coisas que eu queria deixar bem claro é que nós, povos indígenas, somos profissionais em tudo. E aí eu acho que vocês podem avaliar o meu, mas não só avaliem o meu, né? Assim, nós temos profissionais, segundo os dados do IBGE, a gente tem uma maior quantidade de povos indígenas inseridos na cidade, né? Sim. Então, você abrir vaga para
inserir um indígena num contexto de trabalho. Aqui a gente tem, em São Paulo é terra dos Guarani, principalmente, que estão aqui habitando. Tem o Jaraguá, tem Palhilheiros, tem a Orla, aí tem vários lugares, né? Tem Pancararu, tem várias outras etnias aqui. Então, abram espaços para os indígenas estarem mostrando também o seu potencial no corporativo, no trabalho. Mas, para além disso, eu queria só trazer nessa questão de termos que foi mudado depois que a Joênia entrou como deputada, né? Que foi a questão do Dia do Índio e agora Dia dos Povos Indígenas ou Dia do Indígena. Há uma conversa de que quando o Colombo chegou aqui, ele achou que estava chegando na Índia. Só que nós gostamos de atrelar que o índio vem do hindu, né? Sim, da Índia. Que é da Índia, referido aos rios da Índia, onde os gregos costumavam chamar, né? Então, quando a gente vê a palavra, ela não tem sentido nenhum com nós, povos indígenas daqui do Brasil. Foi um apelido que colocaram e que pegou porque não gostaram, então agora tá na hora de tirar esse apelido, né? Então, assim, porque muita gente, eu quis trazer isso, porque muita gente diz, mas a gente sempre falou a vida toda, falou porque foi imposto, não foi uma escolha nossa. Então, eu queria deixar que não é porque, agora tudo é mimimi, que aí tá dizendo, tudo é mimimi, porque não é mais mimimi índio. é a dor que não dói no olho da pessoa, né? A pimenta que não tá no olho dele. Né? Pois é, então, não foi uma escolha nossa. E quando a gente fala de indígenas, é porque hoje no país ainda não só tem uma etnia, tem muitas, então a gente vê essa pluralidade de indígenas, de pessoas ou de povos originários. E a minha mãe costuma dizer que quem não nasceu no Brasil só pode ser extraterrestre. Quem não nasceu no mundo é extraterrestre. Por enquanto, no que eu saiba, nunca teve nenhum parto fora do planeta Terra. Né? Então todos somos originários desse planeta. Sim. Se todos somos originários desse planeta, é nossa obrigação cuidar dele, porque é a nossa casa. É o útero. Né? A minha mãe fala que o planeta Terra é um grande... a mãe útero, né? E por isso que a gente precisa ter tanto cuidado. Porque sem ele, sem esse, a gente não vai conseguir viver. Então, é por isso que a gente fala tanto. E para encerrar, na questão de tribo, que já me perguntam, tribo ou comunidade ou povos. Na questão de tribo, é porque é muito associado à população negra. Lá eles são povos tribais. Desse grupo... Quando a gente chama comunidade, é porque vivemos numa comunidade, num sistema diferente dos povos tribais de África, embora sejam originários. Mas nós estamos dentro de um outro contexto. E aí, por isso que a gente não usa muito tribo para os povos indígenas, é mais comunidade, aldeia, então, povo. Os povos originários da América, né? Isso. Que vivem em comunidades. Sim. Os povos originários da África em tribos. Isso. Muito obrigado por me ensinar também essa. Obrigado. Então, fica assim, gente. Tamo junto. Assista. Quem não assistiu na íntegra pode assistir depois alguns recortes desse e depois, quem sabe, se interessa para assistir na íntegra, né? E muito obrigado pela audiência de todos. Por enquanto, nosso programa não tem nenhum patrocínio ainda, mas estamos esperando e aguardando que tenhamos patrocínios. Essa é uma parceria do Braulio Zorzella com a Rede Voice, programa para a gente falar de saúde. Braulio convida, esse foi o 3º episódio. Aguardem os próximos episódios, onde falaremos de mais assuntos voltados à saúde, alguns com polêmicas, outros nem tanto, mas sempre com algum conteúdo que pode fazer você, que é da área de saúde, profissional de saúde, conhecer mais de outras áreas de saúde, bem como todas as pessoas que assistem, entenderem um pouco de saúde. No caso, hoje a gente falando um pouquinho, um recortezinho, né, da parte da saúde indígena, que tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado, estamos juntos. Seguimos.